De esportes pós-jogo no ar de Penharol 2, Atlético Mineiro 0, com gols muito parecidos. Aí o primeiro do Lucas Hernandes, Aguirre fazendo a festa e na sequência a gente vai ver o gol do Silveira. 2-0, o grupo embolando nessa disputa por liderança de Galo e Penharol. Vamos nessa, Marcela Rafael, repercutir a derrota do Galão da Massa. Boa noite. Boa noite. Fala, Mota. Fala, fãs de esportes. Vamos começar, então, falando dessa primeira derrota do Milito. Primeira não, ele teve uma derrota na estreia e agora mais uma. É isso, Gustavo Zupac? Não. É a primeira derrota. Na estreia ele empatou com o Cruzeiro. Ele empatou, naquela primeira final do Mineiro. E aí a gente mostra pra vocês esses dois gols. A gente estava mostrando o Lucas Fernandes, inclusive, comemorando. Ele machuca a mão ali naquela parte ali da torcida, tem um arame farpado. E daqui a pouquinho, fãs de esportes, a gente vai lá para conversar com a Vitória e ela vai mostrar pra gente aí as entrevistas. Deixa eu dar boa noite. Paulinho já tá falando. E aí eu dou boa noite pros nossos comentaristas daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Campo pra vocês. Bom, depende, né? A gente tentou, a gente tinha, né, que impor o nosso jogo, impor tudo aquilo que a gente vem trabalhando, tudo aquilo que a gente vem fazendo em todos os jogos. E a gente acabou entrando na euforia do time adversário. E a gente não teve a paciência, não teve a calma que a gente estava tendo nos outros jogos. De ter a bola, de rodar a bola, de fazer com que o adversário saia. E a gente sofreu. Serve de aprendizado para não acontecer mais nos próximos jogos. Tá aí, então, o Paulinho falando, dizendo da euforia. A verdade é que um Galo bem diferente do que a gente viu, com o Scarpa no banco de reservas. E isso também a gente vai discutir, porque pode, sim, falar muito sobre a equipe e o que apresentou hoje, mas também não dá para depender do Scarpa o tempo todo. Tem torcedor falando aqui, inclusive nas redes sociais, que saiu da Hulk dependência para o Scarpa dependência. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas. Fala, Mauro Naves, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcela. Companheiros. Grande, Mauro. Tudo bem, Mauro? Eu tenho visto bastante essa semana. Que prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Um abraço a fã de esportes. Agora, 2 gols muito parecidos, mas 2 cobranças de falta sensacionais do Léo Fernandes, né? Sim. Não dá para dizer, o Everson não deu. Pô, uma ele quase que tira dentro do gol, que é a segunda, e a primeira no travessão, muito difícil de fazer um desvio ali. Agora, sei lá, acho que passou de 70% de posse de bola. O tempo inteiro. O jogo inteiro foi acima disso. Só que no segundo tempo não chutou uma bola no gol o Atlético. Nenhuma no gol. Primeiro tempo, acho que uma no gol. E o primeiro tempo foi pior um pouco, né? Uma do Atlético e 2 do Penharol. Não dá. É pouco. Para o que a gente estava vendo até aqui, do elogiado Milito, e acho que tem que ser mesmo, né? Se não me engano, eram 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. Isso, eram 8 vitórias e 4 empates. Agora a primeira derrota. Agora vamos ver o discurso quando perde, vamos ver a justificativa sobre o Scarpa, se ele estava poupando, que o Scarpa está sendo muito usado, etc. Mas ele só não poupa o Hulk, né? Porque falar em jogador ser poupado, aí o Hulk está em todas. Mas enfim, e ainda teve aí no primeiro tempo chance clara mesmo, só o Penharol, como essa, por exemplo, que o Guilherme Arana, no primeiro tempo, o cara chega ali e aí se põe no gol, dificilmente pegava. Mas enfim, já deu trabalho aqui, né? Aqui vale lembrar que no Mineirão estava 3-0 pro Atlético Mineiro e o Penharol conseguiu ainda 2 gols. Foi isso? Sim. 3-2? Sim. Está ganhando 3. Então, assim, e muita rivalidade, né? Teve momentos ali, os jogadores mostrando o ombro com que é 5 estrelas, ia de campeão, enfim. Eles não ganharam, né? Os caras que estão apontando. Esses não. Então, o famoso festejar. A história do meu clube. É isso aqui, entendeu? Mas enfim, tá valendo. Olha que falta. E aí, mesmo assim, depois da falta, a confusão, bate no jogador do Atlético, e aí depois que entra, enfim. Mas bela cobrança de falta. Agora, o que o Atlético queria aí? A classificação já tá garantida. É a história de ser o primeiro, né? Decidir em casa. Decidir, levar as vantagens. Não significa que não possa ser ainda, mas ganhou alguns concorrentes nesse quesito líder absoluto.
Ô Zupa, boa noite para você. Boa. A gente pensa nesse Galo e quando a gente pensa no Galo sem o Scarpa, a gente vê já um time mais frágil. O Scarpa que não vai a campo naquele treino aberto, que foi para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. Então a gente já imagina, não é um Scarpa que tem alguma lesão, porque isso não foi informado, mas é um Scarpa que mostra algum desgaste. Algo que a gente vê raramente no Hulk. Também isso dá para entender porque que o Hulk está sempre em campo e nem sempre a gente vai encontrar o Scarpa, né? Uma ótima noite a todos. Né? A informação oficial do Galo pela ausência do Scarpa era controle de carga. Acho que isso está muito ligado à sequência de jogos, à própria questão física do Gustavo Scarpa. Em relação ao Hulk, eu me lembro, eu estive no jogo do turno do Atlético contra o Rosário e o Milito falou lá que ele vai controlar a carga do Hulk, que ele nem sempre vai deixar o Hulk jogar os 90 minutos. E essa ele entende que é a melhor forma de não tirar o Hulk dos jogos inteiros e não usar o Hulk mais do que ele deve usar pela questão da idade e pela intensidade que o Milito quer que o Galo tenha. Então, em relação ao Hulk, acho que a gente vai ver ele mais sendo retirado constantemente dos jogos, hoje não foi, do que propriamente ser preservado. E a ausência do Scarpa, assim, não só pela escalação, mas pelas alterações, a gente percebe que a intenção era não utilizá-lo. E me chamou muito a atenção todo esse processo, porque ao não ter o Gustavo Scarpa, o Gabriel Milito monta um Atlético com o mesmo desenho, né? 3 zagueiros, alas projetados, o Scarpa tem jogado como um ala, né? Pela direita na maioria das vezes, mesmo desenho, mas um Galo com uma característica um pouco mais conservadora, com o Batalha junto com o Fux e o Gemerson de 3 zagueiros e o Saravia voltando a ser um ala pela direita, né? Com o Arana pela esquerda. Aí ele perde no primeiro tempo o Otávio, com uma lesão muscular. E ao invés de ele colocar o Scarpa e voltar o Galo ao desenho, prendendo o Saravia, subindo Batalha, não. Ele coloca o Igor Gomes. E ele já sai de um modelo um pouco mais conservador para o Galo um pouco mais agressivo. Vem o segundo tempo, ele saca o Alan Franco no intervalo e ao invés de pôr o Scarpa, ele bota o Eduardo Vargas. Então não usa o Scarpa e faz mais uma alteração ofensiva. Tira um volante, bota um atacante. E aí, durante o segundo tempo, ele tira o Gemerson e não bota o Scarpa, bota o Alisson. Então, assim, nas 3 trocas ele poderia pôr o Scarpa e não põe claramente porque a intenção era não usá-lo, fisicamente deve estar desgastado, isso deve ser dito na coletiva, mas me chamou a atenção que as 3 trocas que o Milito fez foram trocas ofensivas o tempo inteiro. E o time respondeu muito pouco a essas trocas. Foi um jogo ruim do Galo, foi um jogo sem nenhuma inspiração, né? De muita posse, como o Mauro falou, o tempo inteiro acima de 70, 77, 76 de posse, mas inspiração praticamente zero. E não é que o Peñarol foi um time altamente criativo. O Peñarol tem as suas limitações, mas jogou melhor do que o Atlético o tempo inteiro e o Galo cometeu o pecado de cometer faltas próximas à área para um time que tem no Léo Fernandes, né, na bola parada do Léo Fernandes, que passou pelo Fluminense na última temporada, a sua melhor alternativa, e ele foi muito feliz. E através das cobranças, o Peñarol justamente venceu o Galo por 2-0. Aqui nesse pós-jogo, mais personagens dessa partida, a vitória do Peñarol 2-0 contra o Galo. Vamos ouvir o Hulk e também o Everson, que especialmente no primeiro tempo fez ótimas defesas. No segundo gol, há quem diga que ele falhou já. Os nossos comentaristas vão opinar. Rede social da Voz a Todos. Tem todo Vamos ouvi-los. Tem, né? Fala o que quiser. Cara, no futebol, você não vai ganhar sempre. Vai chegar uma hora que tu vai perder. Chegou agora, foi o momento. Refletir para melhorar ainda mais, como eu sempre vinha falando. Quando estava ganhando, tínhamos que melhorar. E quando perde, tem que melhorar mais ainda. Mas o mais importante é que todo mundo tem consciência do que não pode acontecer mais do que aconteceu hoje. Eu digo em termos de concentração, atenção, não podemos tomar 2 gols iguais. Mas é isso, Libertadores é isso. Focar, tem muitas coisas ainda para ganhar. É uma construção, né? A chegada do Gabriel Milito, semana que vem tem mais um jogo decisivo. Vocês já estão classificados na Libertadores. Mas o que tirar desse jogo para a semana que vem contra o Sport não acontecer nada parecido? Aprendizado, a gente tem que ser inteligente e aprender com os nossos erros. É errando que se aprende, melhorando, procurando consertar alguns erros que tivemos hoje. E consciência, quando estava ganhando, tá todo mundo de parabéns. Quando perde, todo mundo assume a responsabilidade, não é um outro jogador, mas todo mundo. E mais importante é que todo mundo está focado e a partir de amanhã já começar a trabalhar, já focar em melhorar. Everson,
2 gols parecidos, né, do Peñarol. Eu queria que você explicasse como você sente essa derrota de hoje. Uma derrota ruim, a gente veio com o intuito de vencer. Só que em 2 lances parecidos, 2 bolas paradas, eles acabaram aproveitando 2 rebotes, e onde a gente teve uma desatenção ali. Acabamos perdendo o jogo, a gente não queria, sabíamos que era de suma importância uma vitória aqui, apesar de a gente já estar classificado. Sabemos que garantiria a melhor campanha do primeiro turno já nessa rodada. Então uma derrota ruim, amarga, onde a gente tem que melhorar nesse quesito, no rebote ali da gente, para que a gente possa tomar esses 2 gols iguais que a gente tomou na noite de hoje. Tá aí a classificação do Grupo G. Neste momento, o Atlético Mineiro já classificado, como bem lembrou, a Vitória com 12 pontos. O Peñarol vem na segunda colocação com 9, Rosário Central com 4 pontos e Caracas com 1 ponto. Tem Rosário Central e Caracas nesta quinta-feira, tá? 7 horas da noite, então eles ainda jogam nesta quinta rodada de fase de grupos de Conmebol Libertadores. E quando